Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Então, galera, hoje chegou o grande dia, né? O jogaço entre Flamengo e Palmeiras, o jogo de volta pela Copa do Brasil. No jogo de ida, o Flamengo ganhou por 2-0 no Maracanã e todos nós esperamos que daqui a pouco o Flamengo saia classificado, né? O jogo vai ser realizado logo mais às 8 horas no estádio do Palmeiras, no estádio Allianz Arena. E para manter você bem informado sobre o que a mídia está comentando, eu separei aqui para vocês dois trechos de dois programas. Um trecho do programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes, e também um trecho do Sport Center, o programa Sport Center do Grupo Disney, tá bom? Enquanto você estiver assistindo esse vídeo, gostaria que você se inscrevesse ao nosso canal e também dê aquele like, não custa nada, tá ok? Sem delongas, vamos direto ao vídeo. Crédito de imagem aqui embaixo no link da TV Bandeirantes e também ao Grupo Disney. Sem delongas, vamos direto ao vídeo. Começar com esse duelo nacional, esse duelo celebrado de tradição, de títulos e hoje de muita competência. Eu falo de Palmeiras e Flamengo. E para acompanhar tudo isso, lá está Luiz Oliveira, no Allianz Parque, na casa palmeirense, 2-0 pro Flamengo. O Palmeiras hoje vai ter que mostrar muita força, né, Luísa? Pra você, bom dia. Vamos pouco, vamos pouco. Oi, Renata, bom dia pra você, pro Denilson, todo mundo acompanhando o Jogo Aberto. Vai precisar de muita força e por isso o clima por aqui já é de decisão no Allianz Parque. Aos poucos vamos aquecendo os motores, movimentação já grande por aqui de jornalistas, seguranças, ambulantes, tudo que envolve essa partida em que o Palmeiras, como você falou, precisa reverter uma grande vantagem de 2-0 para o Flamengo e chega pressionado. Vive um momento técnico não muito bom dentro de campo. São 4 jogos já sem vencer, sendo 3 derrotas. Então, Abel Ferreira vai precisar apresentar algo mais. Por outro lado, o Flamengo chega mais tranquilo, embora tenha perdido a liderança do Campeonato Brasileiro, mas por este foco total na Copa do Brasil. E o técnico Tite deve apostar em um time sólido defensivamente para confirmar esta vantagem. Agora, os dois times têm problemas, viu? Do lado do Palmeiras, Estevão se recuperando de entorse no tornozelo direito, joga? Mistério. Abel Ferreira não quer revelar nada para os rivais e ainda pode fazer outras mudanças. No lado do Flamengo, uma baixa certa, Dela Cruz com trauma no joelho, nem veio para São Paulo, Alan deve jogar. E aí a boa notícia para o flamenguista é o Cebolinha, ele que também teve um problema físico, um problema muscular na coxa, inclusive foi substituído no último confronto. Ontem conseguiu treinar, mas desta vez deve começar no banco. Luiz Araújo é o favorito para ficar com a vaga. Enfim, muitos elementos que alimentam esta grande decisão. E agora a gente vai saber um pouco mais sobre como vem este Palmeiras logo mais. Oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, 2-0 para o Flamengo no Maracanã. Agora é a vez do confronto no Allianz Parque. E um jogo importante, difícil, né? Sabendo da qualidade que o adversário tem, né? Mas sabemos da nossa força dentro do nosso estádio, com o apoio do nosso torcedor. E o importante é ter tranquilidade, né? Como o Abel disse, cabeça fria. Para o palmeirense, é chegada a hora de mais uma virada. O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor! Eu não sabia que existia esta canção. O time da virada e o time do amor, eu não sabia. Eu agradeço a todas as pessoas que trabalharam para criar uma música, mas A história para desempatar o retrospecto. Desde quando chegou ao Verdão, em 2020, o time comandado por Abel Ferreira, em 6 oportunidades, perdeu na partida de ida e teve que entrar em campo, como hoje, contra o Flamengo, para virar o jogo de volta para conseguir a classificação ou o título. Não teve êxito em 3 vezes, mas conseguiu em outras 3. Nas oportunidades em que se deu mal, 2 delas foram para o São Paulo, em 2022 pelas oitavas de final da Copa do Brasil e pelas quartas de finais da mesma competição ano passado. O Atlético Paranaense também foi algoz na semifinal da Libertadores de 2022.
Mas calma, palmeirense, tem triunfos positivos e com títulos paulistas. Virou de 3-1 para 4-0 contra o São Paulo em 2022. De 2-1 para 4-0 contra o Água Santa no ano seguinte. E nessa temporada, de 1-0 para 2-0 contra o Santos, com homenagem a Abel Ferreira e juras de amor. E que entre campo, a grande dúvida é sobre Estevão. O jogador se recupera de entorse no tornozelo esquerdo. Não atuou na derrota para o Flamengo e no empate com o Internacional. O clube não divulgou informações sobre o camisa 41 nos últimos dias, mas a expectativa é que ele possa estar à disposição. A equipe deve ter ao menos 4 mudanças em relação ao time que perdeu no Maracanã. O Everton, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista ou Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael ou Richard Rios e Rafael Veiga, Felipe Anderson, Rony e Flaco Lopes. O importante é que o Palmeiras sabe da responsabilidade, sabe do peso que é o jogo, né? Sabe da cobrança que existe. E acreditar no que o treinador vai nos passar, confiar, levar para dentro de campo e se tudo ocorrer bem, a gente possa sair classificado. Pesquisa na tela, e não é qualquer tela, é um telão. É gigantesco, sem né, tela, Dedê? o jogo aberto. Sem tela, Tá sem que tela. orgulho. Bom, perguntinha básica, tranquila, super simples. Quem avança na Copa do Brasil? Palmeiras ou Flamengo? Por enquanto, o Palmeiras tem 25% dos votos, já o Flamengo 75%, movido pelo resultado do jogo de ida, 2-0 para o Mengão, e que nós comentamos aqui, ficou barato, poderia ter sido maior o placar. É isso aí, Loirão. Eu acho que esse é o sentimento que tem o flamenguista e também tem os jogadores também têm esse sentimento que poderia ter vindo pelo menos com 4-0. E aí do lado do Palmeiras tem o sentimento de falar, poxa, 2-0, começar o jogo, fazer 1-0, já bota a pressão, Allianz Parque lotado, casa cheia, empolgar o torcedor palmeirense. É um jogo muito complicado, obviamente, para quem está correndo atrás do resultado diante de um Flamengo que nos últimos jogos tem jogado bem. E esse jogo do Palmeiras foi um grande jogo do Flamengo, pode colocar entre os melhores jogos sob o comando do Tite, também dos jogadores. A ausência do De La Cruz, acho que é uma ausência que o Flamengo tem que levar em consideração, porque é um jogador muito dinâmico no meio do campo. O Gerson, para mim, é um grande jogador, sou fã do futebol do Gerson, porque eu acho que, assim, plasticamente ele joga muito bem, tecnicamente está com confiança. É um jogo bem complicado, mas acho que o Palmeiras vai conseguir avançar. No sufoco, no sacrifício, mas acho que o Palmeiras consegue avançar. Nós aqui relembrávamos vários momentos em que o Palmeiras sai em desvantagem, especialmente Campeonato Paulista, São Paulo, Água Santa, e depois, diante do seu torcedor, vai lá e faz um placar absurdo, tem atuações muito elogiadas. Agora tem um problema, o Flamengo vive uma fase muito boa. Perdeu, por exemplo, para o São Paulo, não é no final de semana, interessado Sim. na Copa do Brasil. Poupou quase todo mundo, o Tite falou que ele cuida, ele não poupa. Mas é uma questão de nomenclatura, né? Agora, o Palmeiras vai ter que jogar a partida perfeita para superar esse Flamengo. Perfeita, não dá... Prefeita. Perfeito. O jogo Ainda é o jogo perfeito, porque o Flamengo vai ter e vai criar oportunidades, sim, né? Sim. Se vai fazer ou não, até que você estava falando aqui do Everton, que voltou a jogar bem, voltou a fazer boas partidas, boas defesas e tudo mais. Contra o teu Internacional, ele fez uma que foi destaque, fundamental, né? Que seria o segundo gol do Internacional. Então é o jogo... Não vou dizer perfeito, mas muito mais próximo dessa perfeição aí. Eu acho que o Palmeiras vai conseguir avançar na Copa do Brasil, Leirão. Já que você deu a dica, Flamengo, agora as notícias de um time que tem um bom placar, até para se subir do Palmeiras. Jogão. Entre Palmeiras e Flamengo, hoje à noite, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, promete muitas emoções. Como venceu o primeiro jogo por 2-0 no Maracanã, os cariocas podem perder por até um gol de diferença, que avançam para a próxima fase. Apesar dessa vantagem, o discurso internamente no Flamengo é de pés no chão. E isso acontece não apenas pelo fato de o Palmeiras ser o grande rival rubro-negro na atual temporada, mas principalmente pelos problemas que o técnico Tite tem para escalar o time titular.
O uruguaio Nico de la Cruz é a principal baixa rubro-negra. Com um problema no joelho, ele sequer viajou para São Paulo. Já Everton Cebolinha está recuperado de uma lesão na posterior da coxa e foi relacionado. A tendência, no entanto, é que o camisa 11 comece no banco de reservas. Com isso, Alan e Luiz Araújo ganhariam uma oportunidade entre os titulares. O provável Flamengo tem Matheus Cunha no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Alan e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Uma grande equipe, ela mantém um nível de atuação médio-alto. Hoje vocês colocaram ninguém abaixo de 7, acho que vocês colocaram, né? Então ela teve de 7 a 9. Não, isso é uma grande equipe. E quando ela consegue repetir esse padrão, é uma grande equipe. Ela vai auxiliar em alguns momentos, vai no Campeonato Brasileiro, vai auxiliar. Sim, porque a exigência e a dificuldade ela é muito grande, mas você tem um parâmetro de atuação que ela te mantenha nesse nível. Embora não tenha a força máxima, o Flamengo tem boas recordações do Allianz Parque. A última derrota na casa do Palmeiras foi em 2017. De lá para cá foram 7 jogos, com 5 empates e 2 vitórias do Fla. O jogo de hoje será o 11º entre essas duas equipes dentro do Allianz. Até aqui são 2 vitórias para cada lado e 6 empates. Vai ser um jogo complicado lá também, num campo diferente, então tem que ter essa concentração, esse foco para buscar a evolução, ver o que a gente pode melhorar. Foi um jogo muito bom do início ao fim, mas sabemos que pode melhorar em alguns aspectos e procurar isso para o segundo jogo fazer um grande jogo também. Bom, agora quero a sua opinião justamente sobre o lado que até o momento tem uma boa vantagem nesse confronto, fez 2-0, aproveitou o fator casa, teve uma exibição, realmente foi um jogo acima da média do Flamengo. O Palmeiras foi muito criticado pela torcida, pela atuação, por jogar com 3 volantes, por ter uma postura muito reativa, e agora não. Agora o Palmeiras precisa do resultado, já o Flamengo não. Então, pode perder até por um gol de diferença. Não precisa, Loirão, mas assim, a característica do Flamengo, individualmente e coletiva, são jogadores que eu acho que não conseguem jogar recuados. Recuados. Nem no contra-ataque. Ser um time reativo, até pela característica dos jogadores. Acho que é um time que gosta de propor jogo, pela qualidade que o Flamengo tem. Então, por isso que eu acho que vai ser um jogo bem complicado para o Flamengo. Você acha que ele precisa propor o jogo Não hoje? Precisa. Aí que tá. Qual será a decisão do Tite dos jogadores? Não precisa propor jogo. Aliás, não precisa jogar na defensiva e ser um time reativo, mas pela característica dos jogadores, eles vão... É instinto. Eles vão propor jogo. Eles vão querer ter a bola e atacar o Palmeiras, que é o instinto. Pela qualidade que o Flamengo tem. É diferente... diferente do Juventude, por exemplo, jogar contra o Fluminense, vai ser um time reativo. Flamengo e Palmeiras, o Flamengo não vai conseguir ser um time reativo, dependendo das circunstâncias do jogo, um segundo tempo, você já está com o regulamento ali, aí você começa a jogar com o regulamento debaixo do braço, pode ser que o Flamengo se feche um pouquinho e tente jogar no contra-ataque. Mas início de jogo, eu acho muito arriscado o Palmeiras chegar, ou o Flamengo nesse caso, entrar em campo pensando só em jogar no contra-ataque. Falando em tranquilidade, não é? O Flamengo, claro, tem 2-0, mas não tem a vaga garantida porque o adversário tem muita qualidade, é um dos melhores times do continente. Agora tem um detalhezinho aqui. Qual? Hoje, se o Flamengo perder essa classificação, fica mal pro time, porque abre 2-0 e aí, de repente, você deixa escapar. Por isso que eu acho que o Tite não vai se lançar feito louco, não vai querer propor jogo, porque ele sabe que ele tem um 2-0, ele precisa administrar, tirar o ímpeto do Palmeiras e aí pode aproveitar o contra-ataque. E os contra-ataques são de manual, geralmente, quando a gente vê o Flamengo, ele utilizando o Arrascaeta, o Gerson, o Luiz Araújo, o Cebolinha, até chegar no Pedro. Eles têm essa qualidade. É um jogo bem difícil para o Palmeiras, porque não tem que tomar gol, não pode sofrer gols. E aí, se a gente olhar para o lado do Flamengo, com essa qualidade toda, com essa criação do meio de campo para frente, com jogadas de velocidade pelos lados do campo, o Palmeiras vai ter que fazer aquele jogo que a gente comentou agora há pouco, muito perto da perfeição. E o Flamengo, eu acho que não vai ter esse sentimento de, desde o início do jogo, começar pensando só no regulamento, só no placar que está ao seu favor nesse momento. Quero comentar muito mais sobre esse jogo, tá mexendo com as expectativas de todo mundo, torcedores, e para quem gosta de futebol é um prato cheio acompanhar esse confronto, e teremos o Brasileirão também.
Bom, agora eu quero passar para vocês as considerações que Denilson e eu fizemos aqui na primeira parte do programa, porque o Flamengo tem 2-0 na conta, ou seja, ele já sai com 2 gols de vantagem. Quem precisa se lançar e buscar resultado, mas também não pode tomar gols, é o Palmeiras. Então esse é o cenário de início da partida. Se pensarmos no Flamengo, o Denilson até levantou a questão que o time é muito ofensivo, tem essa vocação, gosta de partir para o ataque. E eu respondi da seguinte maneira: por que partir para o ataque se já tem 2-0, se tem que segurar o ímpeto do adversário? Então o Flamengo ele pode escolher a estratégia de jogo, ele tem essa possibilidade. Já o Palmeiras, a única coisa que ele precisa fazer é gols e não tomar. Então, se o Palmeiras esperar muito, o que pode acontecer? Pode faltar tempo. Ulisses, como é que você analisa tudo isso? Eu analiso que é uma característica do Flamengo ser ofensivo, eu concordo com o Denilson, mas tem um técnico no banco que é um cara defensivo, né? Sabe armar muito bem o seu time. Só que hoje, por exemplo, para você marcar... É um estrategista. É um estrategista, hoje, para você marcar o Palmeiras, existe um monte de dúvidas, né? Porque você não sabe quem vai jogar, quem vai ser o atacante, quem vai estar na frente. A característica dele. Eu não sei, então pode ser uma surpresa, né? Pode ser uma surpresa. É colocado como dúvida. Como dúvida. Então, isso fica difícil para o técnico adversário, às vezes. Quando você tem mais ou menos na cabeça o time titular... Pô, o cara, ele limpa mais para a esquerda, leva para o fundo, para cruzamento. Esse não, esse corta mais para dentro, então marca mais a perna esquerda ou direita dele. Então isso é uma característica que o treinador passa até e o jogador tem essa consciência, né? Quando você não sabe quem vai jogar, é um pouco de dúvida. Mas o Tite é muito bom nessa postura, é um cara de estratégia mesmo. Ele joga com o regulamento embaixo do braço, no que ele está certíssimo. Ele tem muita qualidade para isso. E o Abel vai ter que superar um monte de coisa. Eu acho que as críticas em cima do Abel, a postura de algumas pessoas em relação ao Palmeiras são completamente equivocadas. O Palmeiras vive um grande momento na sua história, tem que ser respeitado isso, e mal um ou outro jogo acontece com qualquer time de futebol, entendeu? Mas tem que acreditar. E a torcida vai incentivar e empurrar esse time do Palmeiras. Eu acho que é o momento do Palmeiras tentar uma virada num momento dificílimo, porque pega o melhor time do futebol brasileiro, que é o Flamengo. Capelanes. Renata, essa questão que o Ulisses levantou, eu vou discordar, tá? Com todo o respeito, mas vou discordar. Algumas pessoas, eu não vestia carapuço, mas algumas pessoas da imprensa... Eu não falei da imprensa? Não, você falou, algumas pessoas estão colocando... Peraí, não precisa gritar. Mas você falou imprensa, mas você está mentindo, porque eu não falei. Não, estou mentindo. Você não está sendo verdadeiro. Você falou que algumas pessoas estão colocando dedos em relação... A torcida está no direito dela de criticar a gente. Você está assistindo o Palmeiras jogar? Pode criticar, mas entrar em CT para falar... Não, aí é outra coisa. Mas foi o que aconteceu. Não pode acontecer, não. Isso foi o que aconteceu. Em lugar nenhum. Muito menos o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma presidência que falou, não vai falar e acabou. Bom, o negócio é o seguinte, a gente está aqui na nossa posição para criticar o que a gente está assistindo. O Palmeiras parou de jogar futebol. O Abel Ferreira, que tem um plano, que sempre mostrou que tem qualidade, não é porque agora está passando por um momento de oscilação que não vale mais nada. Fora Abel, fora jogadores, tudo bando de porcaria. Não, eu discordo disso. Agora, a gente tem que analisar o momento. O Palmeiras, desses quase 4 anos de dinastia, de soberania de Abel Ferreira, juntamente com os demais jogadores aqui no futebol brasileiro e continental, o Palmeiras é a maior força do continente, mas parou de jogar futebol. Então, na minha avaliação, por mais que o Abel pense no plano, busque a reabilitação desse Palmeiras, não vai ser contra o Flamengo no meu ponto de vista. O Palmeiras vai ter que fazer um jogo perfeito contra um Flamengo que praticamente não toma gols, contra um Flamengo que faz gols quase em todos os jogos e contra um Palmeiras que, de fato, vem tendo muita dificuldade para marcar e tá com uma defesa que é uma peneira. Se você for pegar aqui, qual era o principal triunfo do Palmeiras nas últimas temporadas? Um time que sofre pouquíssimos gols e que faz muitos gols. Agora virou justamente o oposto. O time está com dificuldade de marcar gols e está sofrendo muitos. Para reverter uma vantagem de 2-0, mesmo jogando no estádio lotado, com o apoio da torcida que tem que apoiar de fato, eu não consigo enxergar esse tipo de possibilidade hoje. Não vai estar por causa do show que vai ter lá, porque a prioridade mas os caras vão estar lá, os caras vão estar lá. A prioridade é o outro. Chico Garcia, a sua análise, porque hoje eu fico pensando, eu adoraria saber o que passa na cabeça tanto do Abel Ferreira quanto do Tite, porque é o primeiro grande jogo decisivo fora dos estaduais e justamente contra duas equipes que se colocam no topo dos mais elogiados, dos mais celebrados e daqueles que têm elencos, condições. E aí, Chico? 2 bons treinadores, e aí o que eu não respeito, nem respeito, a gente fala com toda... Eu não respeito a opinião do Ulisses, porque o que ele falou... Luiz atropela! Não respeito. Eu vou explicar por quê. Quando ele fala, é muito difícil marcar o Palmeiras porque ninguém sabe quem vai jogar. Se o Sgarbi pegar um avião agora
pro Rio de Janeiro, ou melhor, o jogo é aqui, né? Bom dia, Chico. Bom dia, Chico. Se ele pegar agora um táxi até o Allianz Parque pra jogar... Tenso, viu? Não, pra jogar... O Tite, teu treinador, não, pra jogar, que é gaúcho, o Tite vai saber o que fazer. O Tite certamente estudou todas as possibilidades, Ulisses. Se o Estevão joga, se o Estevão não joga, qual atacante que ele vai botar, se é o Rony, se é o Flaco Lopes, se é a mãe do Badanha. Quem jogar no Palmeiras hoje, o Tite vai saber treinar. Então, gente, o negócio é o seguinte, pelo amor de Deus, não precisa ter o jogo. Vai ser difícil, aí, beleza, porque não sabemos a escalação do Palmeiras. Atenção, não acontecerá o jogo, porque já definiu. Nosso Tite realmente, em 8 anos de seleção brasileira, ganhou a Copa América, cara. Com os melhores jogadores do futebol brasileiro. Tá perdendo a razão. Perdendo a razão tá você, que defende um cara por causa do que é do Sul. Irmão, eu tô falando de Flamengo e Palmeiras. Você tá de brincadeira, velho. Você tá de brincadeira. Que Tite, cara. O Abel é 10 vezes melhor que ele. Não, isso é 10 vezes melhor que ele. Isso é tua opinião. Entendeu? Pra mim, não, pega os números. Pega os números. É melhor matar 2-0 atualmente. Pega os números do Tite e do Abel. Vamos ver quem é melor. Quem mais título tem, quem mais na seleção e conquistou uma Copa América com os melhores jogadores. Não dá. E tem tudo pra ser um duelo tático hoje, tem. Solta a besteira, solta a criança. Ó, calma que tem muita discussão ainda. Impressionante, hein? Vocês estão bélicos hoje. Se entrarem os times na Copa do Brasil com essa disposição, com essa vontade, concentração, vai todo mundo pros pênaltis, viu? Usa beligerante, porque ele não entendeu bélico. Refrigerante? Bélico. Bélico. É um mar lá na Espanha. Bélico é o bélico. É o mar lá na Espanha. É o mar lá na Espanha. Você não tá ligado. Sgarbi, aproveita, deixa aí. O Denilson tá muito bélico hoje. Você não tá ligado. Bora lá, eu acho que meus amiguinhos estão muito exaltados. Pois é, que clima antissocial. Clima antissocial. Chico atacando o Liz. Tá uma loucura aqui. Pra mim é o seguinte... Não mudou nada na minha vida. Não, eu sei, tamo junto. Pra mim, o Flamengo é muito favorito pra passar, mas eu, João Pedro Sgarbi, não consigo desacreditar. Eu tô de Flamengo aqui hoje. Eu não consigo desacreditar do Palmeiras. Cuidado, dá azar. Tô de Inter. Não, então é Flamengo. Mas eu não consigo desacreditar de jeito nenhum do Palmeiras de Abel Ferreira, mesmo estando numa fase ruim, jogando no Allianz Parque. Pra mim, o que define muito esse jogo, e a gente vê no histórico de mata-mata no Palmeiras, são os primeiros 20 minutos. Que a torcida cresce junto ali, quando o Palmeiras faz um gol, ali o Allianz Parque fica uma loucura e é aquilo. Se não fizer. Não, se não fizer, aí é o jogo que tem 90. Pra mim, aí vira uma plateia 90, são os 20 mas precisando de 2 gols. Precisando de 2 gols. Se o Flamengo conseguir segurar esse primeiro tempo, esse começo de jogo, pra mim é muito importante. Pra mim isso pode ser algo que definirá o resultado. Então tem muito disso. Eu não consigo desacreditar. Do Palmeiras, mesmo estando numa fase ruim, o Estevão, não é informação, tá? Mas eu acho, pelo que eu... É um pouquinho de informação, mas não é nada concreto. Que vai pro jogo hoje, deve estar em campo hoje. Mas vai no sacrifício ou vai curado 100%? Então, um pouco no sacrifício, porque o Palmeiras segurou ele muito no final de semana para ter nesse jogo, assim como alguns jogadores. Então, na minha interpretação, vai pro jogo, o que eu sei. E é um jogador que pode ser um diferencial pro Flamengo. É um cara que vem fazendo diferente no Palmeiras na temporada, enfim. Mas é difícil, é um jogo difícil, só que eu não desacredito. Aliás, eu esperava que o Palmeiras poupasse mais no final de semana. Achei Também. que o Palmeiras foi muito inteiro pro jogo contra o Inter. Mas depois que perdeu contra o Vitória, você acha que não pode, Então, né? Mas é que, Renata, precisa de confiança, né? Precisa ganhar para ter confiança, para retomar a confiança. E assim, embora eu esteja aqui dizendo que, obviamente, o Tite sabe o que fazer, independentemente de quem entra em campo, eu também não desacredito do Palmeiras do Abel. Eu também, a gente está esperando essa reação. A gente está esperando um jogo muito melhor que o primeiro, mas pelo menos mais parelho. Você está mudando de discurso agora, você está mudando de discurso. Não, você fala uma coisa na TV, aí você fala outra coisa no YouTube, tá louco, velho. O Ulisses Costa, porque ele disse que o Tite não sabia, eu poderia se, digamos assim, se primeiro eu não disse que não sabia, dependendo do que o Palmeiras fez. Você falou umas projeções aqui que são muito ridículas e o telespectador sabe. Eu não disse que o Tite não saberia. Não, isso é complicado. Ninguém sabe o que fazer. Não, como ele não tinha a escalação definida, ele poderia se confundir. Não é confundir. Eu disse o seguinte, o Tite, se você tem um 11 que vai jogar, fica muito mais fácil. Você sabe as características dos jogadores. Se o Abel surpreender com algum outro jogador novo... Vai desembarcar lá de Marte, todo mundo sabe o elenco de cada um, Ulisses. Eu acho que nessa altura do campeonato já não tem muito isso. Não, eles estão preparados, cara, pra quem entrar, eles sabem quem vai jogar. Então tá bom, então desculpa, precisa ter jogo, não precisa ter jogo. Eu não tô falando Everton Guimarães tem 50 segundos. Só que é o seguinte, depois do jogo, eu vou te ligar, porque você some. Mas eu não tô Quando o Grêmio perde, você entra embaixo da terra.
concordar com isso. Não, você entra embaixo da terra. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Você está dizendo uma coisa, eu só estou contrapondo esta coisa. Este detalhe. Vamos ver o que vai acontecer hoje, depois eu tiro. Só que me atende depois do jogo. Passou? Nossa senhora. Agora sim vou acioná-lo aí em Minas. Será que o Anderson Daronco terá muito trabalho nessa partida? Porque temos uma vantagem do Flamengo, mas o Palmeiras gosta de mostrar as cartas na hora certa. Técnico gaúcho, árbitro gaúcho. Tá, O Ronaldo só fez esse pênalti, Everton. Você tem quantos gaúchos? Amo os gaúchos, né? Árbitro gaúcho, técnico gaúcho. Renata, por gentileza, eu vou pedir pro pessoal da técnica dividir o Ulisses comigo aqui, mas ao mesmo tempo que dividir tela com o Ulisses, se for possível, desligue o microfone dele, porque ele tem parte fundamental nisso que eu vou contar agora. Em primeiro lugar, a gente vai mudar o horário do programa para as 3 da tarde, né? Porque ele já vem depois do almoço e aí não fica enchendo o saco de todo mundo, como habitualmente ele faz. Agora, só um detalhe. Atenção, torcedor do Palmeiras. Atenção, Abel, atenção, jogadores, diretoria, todo mundo, presta atenção no que eu vou dizer. Porque o Ulisses, ele que está aqui ao meu lado, ele tem participação nisso que eu vou contar. Em 2014, o Atlético perdeu por 2-0 para o Corinthians, na Arena Corinthians, e no jogo de volta, o Corinthians chegou aqui e fez 1-0. Aí o Atlético foi lá e meteu 4-1. 4-1, passou. Flamengo, mesmo ano, 2-0 lá no Rio. Chegou aqui, meu xará fez mais 1-0, 3, o Atlético foi lá, 4-1, passou. Aí você vai dizer, mas o que o Ulisses tem nessa história toda? É que quando estava 3-1 pro Galo contra o Corinthians, o Ulisses me ligou. E onde eu moro é fim de mundo. E aí tem um delay desgraçado. E aí o Ulisses no telefone comigo disse, tá 3-1. Eu tô achando que vai azedar. Quando ele falou azedar, o Ed Carlos subiu de cabeça e vrau! E o Atlético fez o 4º gol. E no dia seguinte eu estava aí azucrinando ele, o Ulisses e também o Ronaldo. Então é o seguinte, se você, Abel, que ensina futebol, que você pra mim é a melhor figura que passou pelo Brasil, para encerrar, você, Abel, que ensina futebol, desliga o microfone do Ronaldo aí. Você, Abel, que ensina, hoje vai aprender comigo. Você quer saber como é que passa pelo Flamengo, meu filho? Faz o que o Atlético fez em 2014. É aquilo lá. É meter gol nos caras. É jogar pra cima e meter o gol. Mas se eles fizerem, aí você faz 4, se eles fizerem 1 e vai pra cima. E não duvidem, porque o melhor treinador que já pisou no Brasil chama-se Abel Ferreira. E hoje eu tô achando, mais uma vez eu tô achando que o Palmeiras vai passar a Galo em 2014. Muito obrigado, votem em mim. Vai no futebol. Everton já passa a palavra pro Ronaldo. O que você disse pra ele que você interpelou o Everton? Não, essas historinhas dele que ele monta um podcast e vai para o inferno junto com o podcast dele. É isso que eu penso. E o que você pensa sobre este jogo? Você que é tão neutro, você que é tão imparcial. Eu vou falar uma coisa pra você. Boa tarde, lá também da internet. Trouxe um mimo pra você, que é um controle remoto. Alguém pode estar comigo amanhã. Mas esse é o mimo de hoje. Isso é o mimo de hoje da Copa do Brasil. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. De hoje. Eu prestei atenção em tudo que o mundo falou aqui. Teve um aí que falou que é o seguinte: tem que jogar com a tabela embaixo do baço. Essa foi a melhor que eu vou dar. Aí tem um aí que falou o topo da cadeia alimentar. Caramba, velho. Sério? Tudo isso? Eu tô marcando aqui. Aí o outro colocou aqui também: Esteban joga, mas não joga. Esteban joga, mas não joga. Não, merece, gente. Agora uma coisa que me o que eu tô estranhando, eu estou estranhando pra Dedéu. Olha a bruxa, Rio. Os meus amigos palmeirenses sumiram, até o Marcão. Ah, não, o Marcão não. O Marcão sumiu. Não. Eu liguei pra ele no dia do aniversário dele. Ele falou, eu tô com pressa. Eu falei, por quê? Eu vou sair fora dessas copas. Eu falei, que isso, Marcão? O Marcão. E meus amigos sumiram. Então, triste. Eu vejo o que tá acontecendo, é muito triste. Porque como é que você vira um jogo em cima do Flamengo? Eu tenho a fórmula. O São Paulo não ganhou do Flamengo, mas era reserva, né? Sim, não, mas aí já tava, entendeu? Assim, eu tenho, se colocar hoje o Sandy Júnior para ajudar, talvez melhore, porque Sandy Júnior? O palco já vai estar formado. Vai ter um lado show, do outro lado vai ter futebol. Então dá para fazer qualquer coisa nesse momento. Então hoje não teremos show do Flamengo. Então o Flamengo vai passar o cartão. Então, mas olha só, Ulisses, do jeito Ulisses de ser, começou esse programa com algo
algo interessante. Interessante. Porque hoje O Tite é não conhece muito os caras do difícil Palmeiras. que alguém acerte Foi exatamente ele a que fez escalação do pra jogar com a Palmeiras. tabela embaixo do baço. Então, assim, eu gosto dessa história bagunçada, que aí cada um escolhe as suas preferências, dá a sua opinião, não é? Mas olha só, o Abel hoje precisa passar de fase, ponto, não é? Para isso, ele deve levar a campo o Everton, não sabemos se Mike. Marcos Rocha, Mike, o Giai pode jogar a Copa do Brasil, né? Mas tem que ser o Mike. Enfim, Gustavo Gomes e Murilo, eu acho que aqui não vai. Gente, Monstro. Abel, aqui eu não consigo ver nada diferente Mas não tá numa disso. fase boa não, hein? Piquerez Tá zaga faz aí. uma falta tremenda pra esse time. Faz. Fala-se tanto em jogadores como o Estevão, que merece todos os aplausos e louros, mas o Piquerez é um cara que, Ele é monstro. no time titular, ele muda a figura. Caio Paulista, o Vanderlan. Aí pro meio, Aníbal Moreno, imagino que esse sim estará em campo de qualquer maneira. voltar a jogar. Porém, contra o Flamengo, ele jogou com 2 volantes além do Aníbal. Ele jogou com os 2, Rafael e Richard. Agora, imaginamos que ele vá de Aníbal, Rascaeta um deles, colocou no bolso os dois. Rafael Veiga, e na frente, todo mundo esperando pelo Estevão, tem a informação mais ou menos aí do Sgarbi. Aí, olha só, Felipe Anderson, mais ou Rony menos, Flaco. Será que ele vai colocar 2 centroavantes de cara, queimando cartucho? Eu acho que não. Eu também acho que não. E aí, Dedê? Eu acho que não. Eu vou falar que a gente conversou aqui na primeira parte. Mas sem Não- gaguejar, Sem né? gaguejar. Não vai me surpreender se ele entrar com o Marcos Rocha e Mike. Porque não Caso vai, Estevão não possa jogar. vai me surpreender se ele entrar com o Marcos Rocha e Mike por esse lado. Ayrton Lucas deve ser o titular do lado do Flamengo, que é um cara que Desce demais. joga bem, desce demais, então não vai me surpreender ele colocar o Mike na frente do Marcos Rocha. O Felipe Anderson eu acho que joga. E no lugar do Flaco Lopes ali... Só pode o 11, Rony- ó. Só pode 11. Só pode 11. Vai querer colocar 15. No lugar Já do não Fla- chega o Daronco, no que vai lugar tá do a favor Flaco de Lopes, vocês. o Rony centralizado com o Mike aqui desse lado Entre aqui. os volantes, quem você E aí eu escolheria? acho que ele vai dizer Rafael, Aníbal e Rafael Veiga. E ali na dúvida aí de Caio Paulista e Vanderlan. E aí, fala aí, Capela. Eu iria de Flaco Lopes hoje. Eu acho que é um jogo para Flaco Lopes, porque eu acho que vai ser um jogo muito truncado, de pouco espaço. O Rony é um jogador muito mais versátil em relação à agilidade, disposição tática. Hoje acho que não vai ser um jogo tão tático assim. Vai ser um jogo literalmente jogado, porque são duas equipes que jogam futebol. Não vai ter tanto estudo tático tira o agora. Gerson e o Arrascaeta Não é isso tira. não é isso não. Vai ser um Você jogo- tem o Felipe tira. Anderson que bate bem na bola. Muitas vezes você decide um jogo com bola parada, numa bola no esticão, com uma profundidade, com um arco na área. E o Flaco Lopes é um dos melhores cabeceadores que se tem no futebol brasileiro hoje, indiscutivelmente. Então acho que hoje é um jogo pro Flaco Lopes, Felipe Anderson e eu, se pudesse escolher. Se ele tiver condições de jogo, o Estevão tem que jogar. O meio campo é esse aí Só mesmo. pode 11, hein? Chiquinho. Só pode 11. Eu reforçaria o meio, porque eu sei que o Palmeiras precisa atacar, mas ele também precisa impedir o Flamengo de jogar. E eu não imagino o Flamengo lá atrás. Mas não foi uma crítica da torcida no primeiro jogo, quando ele Agora não entendi nada. colocou mais volantes? Tá vendo ele desenhando? Tudo bem, Chico. Hoje vai Agora ser, ele fala uma coisa. Ele coloca o comentário dele. Ele é contra o comentário do meio. mas ele vai mudando. Eu sei que o meio. Cara, você vai mudando. Não, Reforçaria o meio, a ele é teu defesa. parceiro. O que ele tá fazendo, Denilson? Eu reforçaria o meio, mas o Gente, momento deixa ele concluir, calma. Eu tenho uma crítica ao Chico. Cada minuto ele faz um tipo de comentário. Não. É que você não tá Não, alcançando. eu tô alcançando. Acontece, tudo bem, não tem Alcanço problema. muito. Não tem problema. Alcanço, você não tem ideia do que eu Então eu vou alcanço. repetir, se vocês me permitirem. O Palmeiras... Reforçar o meio. Precisa ganhar. O Palmeiras precisa ganhar, isso todo mundo sabe. mas defende. Não, mas o Reforçar o Flamengo... meio. Gente, vocês estão desconsiderando o adversário. É o Flamengo. O Flamengo não vai ficar lá nervoso, atrás, tá gente. ficando O vermelho. Flamengo vai atacar. E aí ele precisa reforçar sério o meio, isso? sim. Sabia não? E eu concordo com você, tem que usar o Tá, Mike. reforça o meio, depois faz o quê? Reforça o meio. Reforça o meio, usa o Mike, Ele tira vai, o ele Rony, vai usa entrar, o calma Mike. aí, Se só o pra Estevão entender. não puder jogar. Você quer tirar o gente. Estevão, vai- calma aí. Se o Estevão não puder jogar. Mas só pra entender. Agora, Não, ele vai jogar com 3 laterais, mais 2 zagueiros, precisando ganhar o jogo com um placar de 2-0 mais. mas o Mike não atua como lateral. Mas o Mike não é um está à ponto frente. ofensivo. O Mike é um cara Você que pra mais sabe que nem conter. sempre uma escalação significa ser defensivo. É. Depende de como você controla o jogo. E você, ao controlar que o você jogo, tá precisa confuso impedir o hoje, adversário de Tá jogar. doido. Ó, eu quero aproveitar o momento estratégico para Everton Guimarães já dizer quem passa entre, olha só, Palmeiras e Flamengo. Trazer pra gente a movimentação em frente ao estádio do Palmeiras e, claro, como as duas equipes se prepararam para o jogo dessa noite, especialmente aí, claro, o Palmeiras, hein, Mari? É isso, Bruno. Um beijo para vocês novamente.
A gente chegou aqui super cedo, né? Umas 9, 10 por aí, já tinha bastante palmeirense aqui nos bares, tomando... Eu ia falar café, mas não era, tá? Tomando cerveja já desde cedo, enfim. E um clima meio apreensivo mesmo, assim, a gente ouve as conversas de que, imagina se o Palmeiras já sofre um gol logo no início, vai ser muito difícil para recuperar, como será que vai ficar a história do Abel caso o Palmeiras não consiga reverter esse placar? Um placar muito difícil, justamente por conta do adversário, né? A gente sabe que o Palmeiras já reverteu outros placares mais ou menos assim, em decisões, mas é um Flamengo que não perde no Allianz Parque aqui desde 2017. E o Abel com algumas dúvidas, inclusive, sobre escalação, um mistério relacionado ao Estevão, ele não participou ali, né, das fotos que a imprensa teve acesso do último treino do Palmeiras que no finzinho do treino de ontem aprimorou, inclusive, finalizações, que é um ponto que o Abel vem chamando a atenção, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que é líder em finalizações, mas cai para último em aproveitamento de finalizações. Então tem toda essa questão com o ataque, se vai com o Rony é o jogador do Palmeiras que mais vezes entrou em campo nesta temporada, 45 jogos. Por outro lado, tem o Flaco Lopes, né, que é artilheiro da equipe na temporada com 16 gols. Então, dúvidas na lateral direita, na lateral esquerda, sem o Estevão. Não pode contar com o Maurício porque jogou Copa do Brasil com o Internacional. Então, algumas questões para o Palmeiras tentar chegar às quartas de Copa do Brasil, Bruno, pela 19ª vez. E esse grande confronto e grande montanha a ser escalada, já que o Pedro Henrique Torre também gosta tanto dessa história, né, Mari? A Mari já volta para participar também dessa conversa sobre Flamengo e Palmeiras. Como ela atualizou o Palmeiras, vamos com o Rafa também falando sobre o rubro-negro. O que o Flamengo vai fazer? Qual será a estratégia? O que esperar, Rafa? É isso, Bruno, Mari, Marra, Dom, que foi um esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Um Flamengo inteligente. É isso que espera o torcedor e também que espera o técnico Tite essa noite no Allianz Parque contra o Palmeiras, às 8 horas, jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Porque venceu o jogo de ida aqui no Maracanã pelo placar de 2-0, o Flamengo vai tentar administrar essa vantagem esta noite. Por isso, o técnico Tite faz algumas mudanças conceituais na equipe, né? 2 jogadores que vão entrar como titulares em relação à base que foi preservada do jogo de sábado contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, derrota do Flamengo por 1-0, acabam hoje tendo também a sua oportunidade na equipe que joga a Copa do Brasil. Alan vai ocupar a vaga do De La Cruz, porque o jogador sequer viajou para São Paulo, com problemas no joelho, fica fora, e o Flamengo terá 2 volantes, Pulgar ao lado do Alan. E o Luiz Araújo será o escolhido para poder ocupar o lado esquerdo. Cebolinha e Bruno Henrique não estão 100%, nenhum dos dois será titular, e o Luiz Araújo, mais uma vez, vai jogar pelo lado esquerdo, como jogou na partida contra o Palmeiras, no jogo de ida aqui no Maracanã pela Copa do Brasil. Matheus Cunha é o goleiro, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo é o Flamengo para o jogo dessa noite contra o Palmeiras. O rubro-negro defende uma invencibilidade jogando no Allianz Parque. São 7 partidas sem perder no estádio do Palmeiras, com 5 empates e 2 vitórias. E a classificação, além da vaga para as quartas de final, vale uma quantia financeira de R$ 4.515.000. Esse é o prêmio estabelecido pela CBF, meus amigos. Perfeito, Rafa. A gente vai conversar muito ainda sobre... Então é isso, galera. Acabamos de ver os comentaristas debatendo, né, sobre a expectativa do que esperam sobre esse jogaço que vai ser realizado logo mais. Só tem um detalhe, gente. Eu torço bastante que o Alan, provavelmente o Tite vai escalar o Alan, né, no meio campo, no lugar do De La Cruz. Vai ser uma grande ausência. Esperamos de verdade que eu torço particularmente que o Alan faça um bom jogo. Porque no jogo contra o São Paulo, o Alan passou praticamente batido. Ele não ajudou na marcação, não ajudou na criação. Então, se ele fazer isso, esse jogo vai complicar bastante. Torço bastante que o Alan faça um ótimo jogo, assim como os demais jogadores, e possamos sair do estádio Allianz Parque com a classificação, né? Deixe o seu comentário aqui abaixo. O que você acha desse jogo? O que você espera desse jogo? E também deixe seu comentário no placar que você acha que vai ser esse jogo. Eu acho que vai ser de verdade 2-1 para o Flamengo. Deixe seu comentário aqui abaixo e também inscreva-se no nosso canal, não custa nada. Dê aquele like para você se manter sempre atualizado em notícias do Flamengo. Sempre estarei trazendo aqui os recortes do que a mídia está comentando sobre o nosso Mengão. Tá bom? Bom, até o próximo vídeo. Esperamos que possamos sair hoje com a classificação lá do estádio do Palmeiras. Fui!